Marcos 16, versículo 1 diz: E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé, Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram que já a pedra estava revolvida e era muito grande. E então, entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse: Não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis que é o lugar onde o puseram, eis o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. 9. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas ainda nem estes creram. Finalmente, apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e a dureza de coração, por não haverem crido no que tinham visto, já ressuscitado. O 15, e disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo, mas quem não crer, será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que lhes seguiam. E no final diz o quê? Amém. Senhor, essa é a tua palavra. Fala conosco mais uma vez esta manhã e edifica-nos para a honra e glória do teu nome, e todos juntos dizem amém. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João são chamados por nós estudiosos da palavra do Senhor como os livros biográficos, porque falam da vida desde o nascimento, a origem genealógica do Messias, até a sua morte e ressurreição. Sendo assim, os livros que carregam essa bagagem histórica têm sua importância confirmada no cânon bíblico que nos foi entregue. Precisamos entender a importância disso, primeiro, porque só existe uma maneira de nós conhecermos a Deus de maneira direta, é quando Ele decide se revelar para nós.
Amém? Logo, a importância do que nós lemos é tão profunda que isso aqui é Cristo querendo se revelar para nós na sua forma de viver, dando aos seus discípulos autoridade para escrever a sua vida. Mateus foi discípulo de Cristo. Marcos, discípulo de Pedro. Lucas, discípulo de Paulo. E João, não só discípulo, apóstolo do Senhor, como também amigo do Mestre. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados também de evangelhos sinóticos, porque eles têm muita semelhança nas parábolas, nas passagens, nos sinais, nas maravilhas. Agora o evangelho de João, ele traz uma particularidade, uma peculiaridade, porque João ele não está interessado em narrar como os outros narraram. Ele traz propriedades particulares, próprias de amigo. A exemplo de 2 situações que eu quero trazer aqui para vocês agora. A primeira é de uma conversa. Jesus estava sozinho. Jesus estava o quê? Sozinho à beira do poço de Jacó, quando uma mulher chegou para tirar água, uma mulher samaritana. Ele teve um vasto assunto com aquela mulher a respeito do lugar de adorar, de tirar a água do poço, dos 5 maridos que essa mulher teve. E como é que João conta essa história se só tinha Jesus e a mulher? É porque Jesus dividiu segredos para quem era amigo. Glória a Deus. Outra passagem é quando Nicodemos sai, e esse mestre dos judeus, ele sai de maneira sorrateira, porque ele não queria ser visto pela cúpula do Sinédrio, uma vez que ele era príncipe dos judeus, ser visto com alguém que o Sinédrio não suportava, estava incomodando a cúpula religiosa daquele tempo. Ele diz, eu não posso ser visto com ele, mas eu reconheço que ele é mestre vindo de Deus. E ele de madrugada, de uma maneira bem escondida, vai ter com Jesus, e Jesus está sozinho com ele. E como é que João fala desse acontecimento? Porque Jesus dividiu segredos. Então perceba que o evangelho de João carrega consigo particularidades de quem é amigo, a quem Jesus revelou segredos. E ainda hoje, Jesus quer revelar segredo para os seus amigos. Cadê os amigos aqui? Aqueles que têm se esforçado para ter uma amizade profunda com ele. Diga glória a Deus. Então, falando introdutoriamente a respeito desses 4 evangelhos, eu trago aqui a perspectiva de Marcos. João Marcos, esse que era discípulo de Pedro e que estava agora também passando e anotando cada uma das passagens, cada um dos acontecimentos, não só colhendo relatos do próprio Pedro como discípulo do que tinha acontecido, mas dos demais. Ele traz agora consigo um trabalho bonito, uma obra, e ele deixa claro que no dia da ressurreição, algumas mulheres que ele cita nome aqui, Maria Madalena, aquela de quem Jesus expulsou 7 demônios, Salomé e Maria, mãe de Tiago, estavam indo em direção ao sepulcro, para ungir o corpo. Para quem não sabe um pouco, eu vou dizer agora, que o horário do nosso Ocidente é diferente do horário do Oriente. O calendário daqui é diferente do de lá, a forma de marcar a hora daqui é diferente da de lá. Por isso que muita gente fica confusa. Jesus morreu na sexta e ressuscitou no domingo, eu não estou vendo 3 dias aí. Porém, o nosso horário começa à meia-noite. Quando a sexta-feira dos judeus começa na quinta-feira, a partir das 6 horas da tarde. Quem está aqui? Então, quando ele morre na sexta, na nossa sexta, ainda vão demorar mais 2 dias para ele ressuscitar. Jesus está morto na sexta-feira,
ao meio-dia. Quando dá 6 horas da tarde, já é sábado. Então, no outro dia, enquanto para nós vai completar um dia, já lá vai completar, ou vão completar, 2. Quando dá 6 horas do sábado, já é domingo para eles. Então, de manhã, quando Jesus ressuscita, já é o terceiro, o nosso ainda é o segundo. Por isso que essa confusão na mente de muita gente. Como é que Jesus morreu na sexta? Porque a gente está colocando o nosso parâmetro de horário, meia-noite. Só que lá o horário do dia começa às 6 da tarde. Alguém está aqui? Então, acabou, aliás, termina o dia, desculpa, às 6 da tarde. Então, vamos lá. Jesus é morto na sexta-feira, está morto no sábado, e no reino espiritual, Jesus está indo às partes mais baixas do inferno, toma a chave do inferno e da morte das mãos de Satanás, porque quando ele vai comparecer diante do inferno para ser preso, ele não tem pecado, ele não tem erro, ele não tem falha. As cadeias, os grilhões da morte não têm efeito sobre ele. Por isso o apóstolo Paulo pergunta: ó morte, onde está a sua vitória? Ó inferno, onde está o seu agrilhão? Onde é que está a sua cadeia? Onde é que está a sua prisão? Se Cristo já ressuscitou, não teve poder de prendê-lo. Aleluia! Quando ele vai comparecer agora diante de Deus, ele não pode ficar diante do inferno, ele vai comparecer diante do Pai. E diante do Pai também ele é visto sem culpa. O Cordeiro imaculado, sem mácula. O Cordeiro incontaminado, não foi contaminado do pecado na terra. Ele comparece diante de Deus santo, pelo que o Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome. Ele recebe naquele momento um corpo glorificado. Ele volta para a terra no domingo e ressuscita. Oh, glória a Deus. O poder que ele recebe é poder sobre a matéria, poder sobre o tempo, poder sobre o vento, poder sobre tudo. Porque a química já não tem mais efeito sobre ele. O poder que ele conquistou na sua morte foi confirmado na sua ressurreição. E quando ele vai, ou quando elas vão para embalsamá-lo ainda, para perfumar o seu corpo, para ungí-lo, cumprir um ritual de lamento, luto, elas encontram o túmulo aberto, violado. Já se desesperam. Mas quando elas entram no sepulcro, tem lá um anjo vestido de branco. Você vai ver Mateus dizendo que o anjo estava sentado sobre a pedra. Marcos já diz que o anjo estava dentro. Lucas fala de um jardineiro que estava ali. O que nós entendemos é que Cristo ressuscitou e que está vivo. Seja na narração de Mateus, na de Marcos ou na de Lucas, o anjo desceu e revolveu a pedra. E o Cristo dessa igreja ressuscitou e está vivo à destra do Pai. Mas quando ele ressuscitou, ele não foi logo assunto aos céus. Eu fiz questão de ler isso aqui porque Lucas ou Marcos escreve de maneira resumida. Mas você vai ver Lucas dando detalhes, depois de fazer pesquisas e confirmando com Mateus e confirmando com João e confirmando com os apóstolos que ainda eram vivos. Ele passa ainda um período de 40 dias ensinando a respeito do reino de Deus. Você vai encontrar isso escrito logo no livro de Atos, capítulo de número 1. 40 dias ensinando a respeito do reino, e não só mostrando o que fazer, como também ensinando como se deve ser feito. E eu fiz questão, digo mais uma vez, de ler aqui, para dizer para vocês que Jesus começou chamando seus discípulos em comunhão, em momentos de mesa. Onde foi o seu primeiro milagre? Alguém consegue lembrar? Em um casamento, nas bodas de Caná da Galileia. E ele encerra o seu período de vida na terra para sentar à destra do Pai, também em momento de comunhão. E Jesus veio para nos dar esses poderosos ensinamentos.
O primeiro ensinamento que eu quero passar para vocês aqui é que a comunhão com quem está vivendo o propósito é extremamente necessária. Diga comigo, eu tenho necessidade de viver em comunhão com quem vive o mesmo propósito que eu. Essas mulheres que estão indo ungir Jesus, os discípulos que estão reunidos na casa, no mesmo lugar, quando poderiam cada um viver sua vida, já está vivendo a sua vida no terceiro dia, eles estão chorando por um mesmo propósito. Isso fala de comunhão. O Cristo da Páscoa não é um Cristo de divisão. O Cristo da Páscoa é um Cristo de comunhão. Não só o que está escrito no Salmo 133, quando diz: ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união, mas em todas as vezes que Cristo sentou para ensinar, a primeira instrução que ele dá no Evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha, é: bem-aventurados humildes de coração. Da nossa necessidade de aprendermos uns com os outros. E a definição de humildade dada por Cristo é considerar o nosso irmão superior a nós mesmos. Por isso a necessidade de comunhão é para que nós aprendamos uns com os outros. Conforme está escrito em Provérbios, que assim como um ferro afia, assim um homem ao seu companheiro. Cristo, ele vem para ensinar o poder da comunhão, da unidade. Ele seleciona 12 homens com pensamentos, mentalidade completamente distintas, mas ensina-os a conviver juntos para o mesmo propósito. O poder da comunhão é estabelecido por Cristo como uma das prioridades do seu ministério, porque na oração do Pai Nosso, ele ensina que só podemos ser perdoados se nós aprendemos a perdoar. E não tem como nós sofrermos ofensa se nós não vivermos em comunhão. Não tem do que nós termos. A exemplo de quem trabalha na rua aqui, se alguém te disser qualquer coisa, você dá uma olhada meia de banda sem entender nada, diz: ou é louco, ou tá com cão, tá encapetado, ou não dormiu bem hoje, ou acordou com a casaca virada, dá as costas e sai. A ofensa não vem de longe, a ofensa vem de perto, vem de com quem nós temos comunhão, mas é na comunhão que ele nos ensina a nos aperfeiçoar. O Cristo da Páscoa é o Cristo da última ceia, que nos ensina a perdoar, que nos ensina a amar apesar de. Ele consegue sentar na mesa com o inimigo, o traidor, e chamá-lo de amigo, sem falsidade. Porque se fosse qualquer um de nós poderíamos dizer: tem falsidade aí, não é possível, que sabe que vai trair, que sabe que é contra, e mesmo assim cuida, e mesmo assim ama, e mesmo assim perdoa. Não, Cristo, nele não houve nenhum tipo de treva, nenhum tipo de engano, de mentira. E ele disse: assim como eu fiz, façais vós também. E aqueles que creem em mim, como dizem as Escrituras, oh glória a Deus, não só farão obras semelhantes a essa, mas farão maiores do que essa que eu fiz. Primeira coisa que Cristo nos ensina, desde o início até o fim, é sobre o poder da comunhão. Então diga comigo: o Cristo da Páscoa, o meu Senhor, é um Deus de comunhão. Segundo, quando ele vem e repreende os seus discípulos, porque ele pede para Maria: diga aos discípulos e a Pedro que eu estou vivo, e eles não creem. E quando Jesus aparece no caminho para alguns que estão indo no campo, mais uma vez ele se faz notório,
E pela terceira vez aparece onde estão reunidos e repreende. E repreende a respeito da incredulidade, da dureza do coração deles, por não haverem crido em tudo o que tinha visto. Aí quando Jesus chama a atenção, está aqui o segundo motivo pelo qual nós estamos aqui esta manhã. Precisamos ter uma fé genuína. Uma fé, como o apóstolo Paulo ensina, não fingida. Uma fé cheia de sujeição ao propósito do Pai. Primeiro propósito, Cristo veio nos ensinar o poder da comunhão. Segundo, o poder da fé, da obediência plena ao Pai. Quantos de nós andamos com Cristo, comemos com Cristo, dormimos com Cristo, vivemos como seus discípulos, mas no nosso momento de Gólgota, Calvário, crucificação, luto, nós duvidamos de tudo que nos foi dado como promessa. Nós duvidamos de tudo que os profetas disseram que Deus faria nas nossas vidas. É ou não é? Muitos de nós vivemos essa triste realidade. Jesus repreende os discípulos pela incredulidade, pela dureza do coração, porque nós precisamos ser de fato como terra fértil, onde a semente da fé entra, cresce e dá fruto. E o fruto não dá só em terrenos que nós consideramos, ou tempo que nós consideramos bons. O fruto também é dado nos momentos em que nós consideramos ruins. Mesmo que o tempo não esteja bom, se chegou a estação, o fruto vai estar lá. E precisamos ser esse solo cuja fé, ela dá frutos, apesar do que nós enfrentamos. Queridos, nós precisamos enfrentar esse mundo ou viver as tribulações desse mundo todo dia afirmando dentro de nós convicções firmes. Porque para muitos, desviar, desistir da fé é sempre uma alternativa. Diga, Deus é mais. Não tem como nós vivermos longe mais do que Deus tem para nós. Alguém aqui aceita essa verdade? Não tem mais como nós vivermos longe do que Deus tem para nós. Os discípulos foram chamados para um propósito, deveriam se entregar a esse propósito, mas quando o tempo do inverno chega, eles se trancafiam, eles não creem, eles desacreditam, eles duvidam, eles questionam. Até quem viu, eles dizem, é mentira, não é possível. E quando Jesus aparece, ao invés de lhes elogiar, lhes repreende. Por que você está andando com Jesus? E o que você tem aprendido com Jesus? E se você tem aprendido, o fruto que você está dando é digno de arrependimento? Ou são frutos que passam e não produzem novas sementes? Nós estamos vivendo essa era, a era da uva sem semente. A gente quer comprar uva sem semente porque dá menos trabalho. Só que não geram novos frutos. Esse segundo fato que Jesus quer de nós, que tenhamos uma fé firme, uma fé não fingida. Eu poderia dar alguns versículos aqui como referência para embasar isso, mas eu quero que fique na sua meditação a sua necessidade de fazer aquilo que os discípulos não fizeram. Quanto tempo você tem de igreja? Quanto tempo você tem de fé? Quanto tempo você tem de crente?
Agora pare para se perguntar quando foi que o evangelho deixou de ter efeito em você. Porque era para estar dando frutos, era para você estar gerando almas, era para você estar indo por todo mundo pregando o evangelho. Mas o que você fez foi se trancar dentro de um quarto, se trancar dentro de uma sala, foi chorar, foi duvidar, questionar, e o fruto daquilo que ele te ensinou durante anos simplesmente foi abafado. O Cristo da paixão é um Cristo que quer que nós ponhamos em prática tudo o que ele nos ensinou, justamente na sua ausência. A Bahia sabe fazer isso muito bem. É o quê? É pegar alguém, um líder, seja um líder político ou um líder religioso, colocar no andor como se aquilo que o líder faz ninguém mais consegue fazer. Nós temos esse poder de colocar na mente essa crença. Não, se meu bispo ora muito, eu nunca vou conseguir orar igual a ele. Meu bispo prega, eu não vou conseguir pregar igual a ele. Meu bispo canta, eu nunca vou conseguir. Não, o desejo de Jesus nunca foi se colocar num lugar onde ninguém pudesse o alcançar. Pelo contrário, ele disse: eu quero que vocês aprendam tudo que eu estou fazendo, porque vocês vão fazer igual e melhor do que o que eu estou fazendo. E se a sua fé andando com Cristo não estiver ativando em você alguém que vai colocar em prática, você está perdendo tempo. Jesus não veio para fazer uma escola de pessoas que depois desaprendem. A escola dos nossos dias, que às vezes usa vários assuntos dos quais nós não vamos usar para nada. Jesus decidiu simplificar mais de 300 leis apenas em 4 mandamentos. Ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Ama o próximo como a ti mesmo. Não se dobre diante de nenhum outro tipo de escultura, de deuses. Faça com o seu próximo como você quer que faça com você. Jesus decide resumir só para quê? Para que nós coloquemos diga comigo, a minha fé não pode ser um livro de teorias, precisa ser uma vida de prática. Quem pode dar um brado de glórias a Jesus aqui? Pode aplaudir e glorificar ao Rei. Sabe o que é que Deus quer que você faça e eu faça com a nossa fé? Tem muita gente aqui que, se nós formos falar do tempo... Cadê os habilitados aqui? Quem dirige tem habilitação. Cadê? Quem lembra de todos os assuntos que deu na autoescola, diga amém. Todos? Deve trabalhar na autoescola esse aí. A gente não lembra. Quem aqui leu o manual do carro quando comprou? Todinho. E hoje você lembra de tudo? Não lembra de nada. Mas você sabe que tem que botar a primeira marcha para sair. Tem que fazer tudo direitinho, senão o carro não funciona. Sabe onde é para colocar óleo, sabe onde é para colocar água e sabe onde é para colocar gasolina. Você sabe o básico, mas o básico que funciona. O básico que te leva longe. O básico que te faz viajar, te ver novas perspectivas, visão, velocidade, aceleração, crescimento, honra. E o que o Senhor está querendo dizer, que a Páscoa representa esse poder de ação na sua vida. Uma fé que opera milagres no Senhor. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Ele vai profetizar sobre a vida dos discípulos que estão na aba orla aqui nesta manhã. Em meu nome, oh glória a Deus, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão umas serpentes, se beberem coisas mortíferas, não lhe farão dano algum. Vocês colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Serão curados. Levante essa mão santa e dê um brado de glória a Deus. Vocês colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão. Diga: eu vou colocar a mão sobre o enfermo e ele vai ser curado. Porque a fé que habita em mim é uma fé poderosa em Deus para realizar. Cadê a fé desse povo aqui? Cadê a fé desse povo? E por fim, terceiro. Primeiro, ele quer comunhão. Segundo, ele quer uma fé que opera. Uma fé produtiva. E terceiro, a esperança da glória. Porque ele subiu aos céus
e assentou à destra do Pai. Cristo não veio apenas para nos dar uma perspectiva de vida terrena. Ele veio para nos dar uma perspectiva de vida no céu. Ora, o Senhor depois disso, depois de ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à destra de Deus. Ele veio para nos dar a esperança, nos ensinou a comunhão, nos ensinou fé. Nós vamos colocar em prática aqui, mas a nossa fé também aguarda uma vida eterna. Se nós esperamos aquilo que Cristo nos ensinou, Ele mesmo disse isso. Se nós esperamos galardão, se nós esperamos recompensa apenas nessa vida, somos miseráveis. Porque Ele quer nos dar galardão nesta vida, mas também na vida eterna. E deixa eu dizer aqui para você, o céu não é o fim, o céu é o começo de uma vida eterna. Sempre que chega o mês de novembro nos nossos anos, né? Profeticamente, temos o tema escatológico, onde nós aprendemos muito sobre os acontecimentos do fim. Mas tem muita gente que não gosta muito de ler Apocalipse e aí perde a perspectiva do que de fato vai acontecer. Apocalipse não é para crente ter medo, Apocalipse é para crente ter paixão. É o que alegra o coração do crente saber o que vai acontecer depois que ele perseverar, depois de tanta luta, depois de tanta dor, depois de tanta prova, depois de tanto vento, depois de tanta tempestade. O que é que vai valer a pena tudo isso que eu tenho enfrentado? A resposta é sim, diga amém. Por quê? Primeiro, porque nós o abraçaremos e o veremos como ele é. Nós não vamos só chegar no céu, nós vamos abraçar o nosso mestre. Aleluia. Ele está lá com o corpo glorificado, dizendo: Pai, eu sei o que eles estão passando. Eu passei por isso. Eu fui traído. Pai, eu sei o que eles estão passando, eu sei o que eles estão enfrentando. Eu já suportei a dor da crítica, da perseguição. Eu sei o que eles estão passando. Eu sei o que eles estão suportando. Por isso ele é o advogado fiel. Filhinho, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai. Mas nós vamos abraçá-lo. As recompensas que vamos receber, de todas as recompensas que vamos receber, a maior é vê-lo como ele é. Não veremos mais em figuras, não veremos mais em símbolos. Nós o veremos glorificado como ele de fato é. E depois que nós passarmos um período de 1000 anos reinando com ele, vencendo os nossos algozes, nós, os glorificados nele, veremos o que está escrito em Apocalipse 21, e vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu, a primeira terra se passaram e não há mais mar. Essa terra e esse céu vão passar. Uma nova terra nos será dada, onde nós habitaremos forever, para sempre. Adoraremos, exaltaremos, bendiremos, glorificaremos, mas dessa vez seu corpo não será mais esse corpo mortal, onde você come e adoece. Vai ser um corpo santo, um corpo glorificado, onde você come por alegria, por satisfação, por prazer e não adoece. Não vai ficar mais preocupado com a celulite, com a estria, com a gordura. Você não vai ficar mais preocupado com doença, com enfermidade, com dor, com sofrimento, porque não vai ter mais choro, não vai ter mais morte. Oh, glória a Deus, aleluia! E essa é a perspectiva que a igreja precisa ter, uma perspectiva de vida eterna, perspectiva de céu, perspectiva de pós-milênio.
Você que está preocupado em fazer 70, 80, tu vai fazer 1.000, 2.000, 3.000 e não vai ficar preocupado com ruga, com plástica, com botox. Meu Deus do céu, quem vai subir comigo aí? Aleluia! Não vai ter artrite, artrose, osteoporose. O que vai ter é vida eterna, é celebração e adoração. Amém, queridos? Nós precisamos ter essa convicção. Do contrário, nós ficaremos igual aos mundanos, perdidos nas suas próprias consciências. Todo dia querem inventar uma nova crença, um novo Deus para adorar, porque não sabem nem de onde veio, nem para onde vão. E é por isso que precisamos viver em comunhão. Porque é um ajudando o outro. Se um cair, o outro levanta. Difícil é andar sozinho, embora você vá mais rápido, mas não vai muito longe. É por isso que é melhor serem 2 do que 1, porque o cordão de 3 dobras muito dificilmente se partirá. Comunhão. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem uma obediência plena e sem uma fé produtiva que realiza milagres no Senhor. E por fim, a perspectiva de eternidade. Precisamos ter essa visão clara. Nós estamos vindo todo dia para culto porque queremos bens materiais. Isso daí é conquistado com a força do trabalho, da inteligência e do esforço. 20% de inspiração e 80% de transpiração. Isso daí garante. O que nós viemos fazer aqui também não é fazer parte de um clubinho social. Onde quando não tenho o que fazer, que eu não tenho um lugar nenhum para viajar nesse feriado, eu vou para o culto. Não. Você vem aqui para dar manutenção a uma fé verdadeira, genuína. Aguardando a qualquer momento a trombeta soar e nós nos encontraremos com Ele nas nuvens. Essa é a perspectiva de um Cristo que veio com paixão nos salvar. Nos salvar do poder do pecado e do inferno. Do poder do inferno e da morte. Para nos dar a vida eterna. E nós estaremos com Ele para sempre. Fique de pé comigo nesta manhã. Essas 3 perspectivas do Cristo da Páscoa nos assemelha ao povo que saiu do Egito. Porque a primeira coisa que Deus quis fazer foi tirar o povo da comunhão com o Egito e eles tivessem comunhão com Deus no deserto. Diga comigo, comunhão. Esse mesmo povo teve que ver o Senhor durante 40 anos com coluna de fogo, fumaça e coluna de glória. Eles viram pelo poder da fé muralhas caindo por terra. Deus querendo deles uma fé prática. Foi por isso que 40 anos uma galera rodou o deserto, porque quando o Senhor falou de fé, eles decidiram murmurar, duvidar. Mas Caleb e Josué que creram, pisaram e entraram na terra prometida. E o que é a terra prometida? Senão a visão de um Deus que quer que nós vivamos para todo sempre. Em uma vida de alegria, gozo e paz. Diga comigo, leite e mel. Quando Deus nos quer tirar do Egito e nos dá a perspectiva da terra prometida, Ele está dizendo plenitude. Leite e mel. Plenitude. Aí você pergunta para os nutricionistas, o quanto de proteína tem no leite, o quanto de carbo tem no mel, de energia suficiente. Deus está querendo falar de plenitude naquilo que você vai ter diante dele na eternidade. Levante suas 2 mãos para orar comigo. O que hoje nós pregamos em símbolo, nós de fato viveremos. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Creia tão somente. Ore neste momento para que Deus te dê nessa vida uma fé produtiva. Uma fé que crê contra aquilo que os olhos veem. Porque independente da circunstância, Ele ressuscitou para nos dar a vitória. E quando Maria
E os discípulos estavam reunidos naquele lugar que ele chegou. Então todos se assustaram, se assombraram, porque a fé não era apenas falácia, mas o poder de Deus de fato tinha efeito sobre aqueles que criam. E o Cristo ressuscitado não só apareceu para eles, mas ensinou-lhes a respeito do reino. E agora deixou sobre eles uma unção. Como deixa sobre nós uma unção nesta manhã, dizendo: ide por todo o mundo. Preguem o evangelho a toda criatura. E no meu nome vocês expulsarão demônios, falarão novas línguas, curarão enfermos. Oh, glória a Deus. Sejam ativados agora em fé para vivermos propósitos. Senhor, olha cada mão levantada que clama comigo nesse instante. Olha cada boca aberta que clama professando fé. Nós não queremos ter uma vida fraca na fé. Nós queremos ter uma vida poderosa em fé. Uma fé que opera milagres. Uma fé que liberta cativos. Uma fé como estilo de vida. Adoração como estilo de vida. Propósito genuíno se manifestando. E a glória de Deus se revelando através de nós. Eu quero te pedir nesta manhã de Páscoa, neste domingo de Páscoa, que assim como o Senhor renovou a esperança no coração de cada um que estava dentro daquela casa, renova a esperança nos corações aqui presentes. Renova a esperança nos corações daqueles que enfrentaram seus dias de sexta-feira da paixão, de perda, de dor, de luto. Aqueles que enfrentaram seu sábado de aleluia, de indecisão, de dúvidas, de guerras internas, mas que agora estão enfrentando e louvando no domingo de Páscoa, porque o Cordeiro agora está vivo e ressuscitou como leão. Morreu na sexta como cordeiro, mas no domingo ressuscitou bradando: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Vão, em meu nome vocês podem curar enfermos. Em meu nome vocês podem usar a fé. Em meu nome vocês podem viver uma vida plena. Abra a boca, igreja, clame. O Deus que tem curado cânceres nessa igreja, o Deus que tem libertado cativos nessa igreja, o Deus que tem quebrado cadeias nesse altar, está lhe dizendo: eu vou te usar para impactar essa terra, eu vou te usar para encher essa terra com a minha glória. Eu posso ouvir um brado de vencedores. Oh meu Deus, eu te peço neste momento, Senhor, ativa os dons que estavam desativados em vidas aqui. Mulheres e homens que são usados em curas, em milagres, em libertação. Decamanara cheia. Eu posso ouvir mãos levantadas e boca aberta, clamando, braços levantados e lábios abertos, recebendo essa porção, recebendo essa herança. Oh, glória a Deus. Eu estou vendo caçadores de demônios aqui, que não confiam na força do próprio braço, mas confiam no Jesus que ressuscitou, e que o inferno teme, e que a morte teme, e no nome dele demônios têm que se sujeitar. Eu estou vendo caçadores de enfermos que vão expulsar enfermidades, que doentes irão dizer: Deus é na vida dele, Deus é na vida dela. A sua fé não é uma fé emocional, é uma fé poderosa. O evangelho que você vive não é um evangelho de teoria, é um evangelho de prática. Receba vida. Que mandará manchore me caia. Não importa se não dão oportunidades na igreja, vá, o mundo está te esperando. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Não importa se alguém não te vê, ele já derramou unção sobre a tua vida. Não precisa que alguém te veja. Não é para que alguém tenha ibope, é para que o nome dele seja glorificado. Espírito Santo, que essa nuvem que paira sobre essa igreja aqui agora possa renovar a esperança, possa renovar uma fé genuína, possa renovar uma fé produtiva, para a honra e para a glória do seu nome. Nós te louvamos,
crédulos, que ainda que o pouco que sabemos será o suficiente para o Senhor operar milagres através de nós. E o que ainda vamos buscar, vai gerar em nós um eterno peso de glória. Em nome de Jesus, nós te louvamos, gratos, certos de vitória. E todos juntos dizem, aplauda Jesus nesta manhã. Aplauda Jesus glorificando, exaltando. Aleluia! É isso que o Senhor quer de você, fé prática. É isso que o Senhor quer de nós. Uma fé prática, mas que aguarda a qualquer momento a eternidade vir nos buscar. É isso que é ter adoração como estilo. Não vai ser apenas falácias de uma religião, não, porque a minha religião, não. Religião é uma canoa furada, quem entra, afunda. É sobre uma vida em Cristo. No Cristo ressuscitado, uma vida poderosa. Uma vida efetiva no propósito que Ele tem na sua vida. Amém?